Oi, gente! Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí no dia 28 de junho, 8 horas da noite, para bater papo literário, divulgar autores nacionais, falar de livros. A gente vai tentar fazer a live aqui pelo Instagram. Caso a gente consiga, a gente vai para o YouTube. Bom, nossa autora já até entrou. Tá difícil. Deixa eu ver aqui, mandar aqui para ela. Aqui, virar a câmera. Daiane, querida. Olá. Tem que virar a câmera, só que não tá rolando. Você tá me vendo? Ai, agora eu estou vendo a nossa autora. Sim. Tudo bem, querida? Seja muito bem-vinda. Obrigada, é uma satisfação estar aqui no teu canal, falando um pouquinho de livros, porque livro é tudo que faz a vida ficar mais colorida. Então, isso é muito legal. É verdade. Eu é que agradeço pela tua disponibilidade. Aliás, já quero começar essa live te agradecendo por me enviar esse tesouro que é o seu livro em páginas físicas, com essa capa lindíssima. Você tá de parabéns. Eu tô louca para conversar com você sobre essa história, porque olha isso aqui, olha isso. A gente vai ter aí o privilégio de conhecer um pouquinho mais sobre essa história. Então eu só tenho que te agradecer pelo envio, pela disponibilidade, pela paciência. Obrigada, tá? Eu que agradeço, capaz. É que realmente, agora eu tenho um outro exemplar que eu tenho que enviar para o Inter, que tem a fanzine e o berro. Só que as agências do correio aqui no Rio Grande do Sul estão meio caóticas ainda. Então, Eu imagino. mas em breve mandarei. Ai, que delícia! Você é de qual lugar do Brasil? Eu falo de Rio Grande, que é uma cidade no extremo sul do Rio Grande do Sul. Então a gente tem o Chuí Mas você nasceu aí? e Rio Grande. Sim, eu sou rio-grandina raiz, como eu falo, né? Paparê com pedigree. Muito bom isso, gente. E é a tua primeira live aqui no Instagram ou você já fez? Eu fiz algumas pelo Prosa Verso e Vinho, porque eu também sou editora do Literato Dente de Leão, junto com o Sérgio Fernandes, e eles são nossos parceiros no jornal. Então, algumas lives eu fiz com Ah, que interessante. Mas peraí, deixa eu ver se eu entendi. É porque tá dando um delay aí, eu acho, né? Qual é o nome da editora? Não, eu sou editora do Literato Dente de Leão, que é o informativo literário. Dente de Leão. Isso. É uma espécie de um jornalzinho literário que tem o objetivo de promover escritores independentes que estão começando a carreira. É todo o serviço de revisão, de diagramação, distribuição é completamente gratuito e de circulação livre. Que maravilha! Coloca o arroba aí nos comentários, Daiane, para o pessoal seguir, conhecer. Claro. Aí, gente, que maravilha! Vou colocar aqui, Literato Dente de Leão. Vamos torcer para que o bug do Instagram não nos comprometa hoje. Aparentemente está normal. Aí, gente, arroba Literato Dente de Leão, tá? Vai lá, já segue o canal, o Instagram para conhecer mais a página e os serviços. Que interessante isso. Agora,
Você no meio editorial, como é que começou essa tua vida no ramo editorial, como escritora? Como é que isso surge para você? Olha, a minha trajetória como escritora foi muito acidental. Eu sou oceanóloga, eu sou técnica de laboratório, do Laboratório de Genética, na Universidade Federal do Rio Grande, na FURG, e sempre trabalhei na área acadêmica com pesquisa, tenho 11 artigos publicados na área científica, e um belo dia tinha investido muito tempo, junto com outro professor, para fazer um projeto de pesquisa sobre uma doença que acomete cavalos, chamada mal das cadeiras, que é transmitida por mutucas. E a gente estava crente que a gente conseguiu financiamento, porque é uma doença de importância veterinária e econômica aqui muito grande para o Estado, e o projeto foi negado. E essa negativa foi, assim, devastadora para mim na época, né? Porque sem dinheiro a gente não consegue ter alunos para trabalhar com pesquisa e tem uma série de implicações negativas. Então eu resolvi escrever um artigo de revisão, porque eu tinha feito uma revisão bibliográfica bastante pesada para escrever esse projeto. Porque eu vi que eu tinha muitos artigos sobre doenças comuns na década de 70 no Brasil. Resolvi fazer um artigo sobre essas doenças. Só que, como muitas dessas doenças estavam relacionadas com a falta de saneamento básico, com as condições de vida extremas da população, eu acabei colocando muito de mim nesse artigo. Então, para ser um artigo científico, ele já não se prestava. E eu comecei, então, a reestruturar o texto e disse, não, vou transformar, então, numa cartilha didática para distribuir em escolas, e esse tipo de coisas, assim, sabe? Um material que fosse instrutivo para a população. Só que eu comecei a escrever esse material instrutivo e comecei a achar que estava muito chato, muito monótono. E eu resolvi, então, colocar algum personagem. Ah, quem sabe um cavalo que vai andando e vai vendo essas doenças e... Ah, mas o cavalo tem que ter um dono. E comecei a ir modificando o artigo e quando eu vi, eu tinha um romance na minha mão, que foi, né, o Ozzy Johnny. Foi assim que começou a minha carreira de escritora. Foi basicamente assim. Sim. O Otto Jones. Gente, é aquele caminho que a gente não imagina onde vai dar e de repente surge um livro. Quer dizer, é a tua primeira obra literária solo Sim, publicada, então. sim, sim. Foi o meu primeiro. Ele Gente. foi indicado para o Asas de Ouro de 2023 também. Ele ficou entre os finalistas. Então foi uma grata surpresa. Maravilha. Você publicou ele no ano passado pela Novos Ases, né, da Ases de Literatura, que acaba aí tendo vários selos dentro do mercado. Você chegou a fazer lançamento presencial da obra? Fiz na Livraria Vanguarda, aqui na minha cidade. Né, fiz o lançamento presencial, foi bem bacana. Vários amigos, conhecidos, compareceram, prestigiaram o lançamento da obra. Foi bem legal. E depois, uma coisa foi levando a outra. Eu publiquei o livro, aí fiz um curso de marketing para escritores, conheci o Sérgio, e a gente começou a chegar à conclusão de que entre um romance e outro, um escritor fica muito tempo em silêncio, então precisa ter um canal de comunicação com a audiência. Então nós começamos a editar o jornal, o Literato Dente de Leão, e uma coisa foi puxando a outra e assim foi. Que maravilha! Você falou aí ainda agora que ele foi finalista do Ases de Ouro. Conta pra gente como é que foi esse processo que a Ases promoveu e o teu livro foi finalista. Eles têm dentro da editora um prêmio, né? Que a editora tem sede em vários países, publica em língua portuguesa, e geralmente quem concorre a esse prêmio são os autores que publicaram no ano corrente ao prêmio. Geralmente são os escritores, né, brasileiros, portugueses, angolanos, moçambiquenhos que concorrem.
E tem várias categorias. O meu foi finalista na categoria de melhor romance. O prêmio foi, acho que em Que outubro. maravilha. Que maravilha. Quer dizer, competindo com centenas de obras, porque a ASES é imensa e abrange aí vários países. Quem é publicado pela ASES sabe, leitor da ASES também. Aqui no projeto a gente recebe muitos autores da ASES de literatura, Azinha, que é só infantil, e agora novos ASES. Que maravilha! Agora, Ozzy e Johnny. Tá aqui, ó, gente. Primeira obra da nossa autora, em 2023. O que você traz nesse livro, o Daiane? Qual é o romance que a gente vai encontrar quando abrir essas páginas maravilhosas? Deixa eu responder uma pergunta que surgiu sobre o título do livro. O título do livro, ele deriva de algumas preferências pessoais minhas. Por exemplo, eu sou roqueira. Então, o Ozzy, obviamente, em homenagem ao Ozzy Osbourne, e Johnny, em homenagem ao Johnny Cash. E são os apelidos dos personagens, dos protagonistas. Então, por isso, né, respondendo a pergunta, por isso Ozzy e Johnny, né, o título do livro. O que eu tentei colocar no romance? Então, vou contar, assim, brevemente o que... Bom, Ozzy Johnny conta, então, a rotina de dois médicos sanitaristas durante a década de 70, lá no Nordeste, durante o regime militar. E então ele vai contando, né, o desenrolar dessa rotina a partir do ponto de vista do narrador, que é um médico norte-americano que vem trabalhar no Brasil. E ele conta o que ele vai vivendo de uma maneira muito despretensiosa. Então ele acorda, 20 de maio de 72, aconteceu isso, isso, isso. Ele vai contando basicamente o que vai acontecendo na vida dele. Ele não tem uma intenção premeditada de fazer com que o leitor chegue a uma conclusão. Ele conta o que ele vai vivendo sobre o seu ponto de vista emocional, particular. Por quê? Porque ele tem uma mitologia, né, por trás desse homem, né? Esse homem, ele vai narrar sua busca por um amor que não esfria. Então, ele tem essa mitologia dele. Então, ele vai contando a sua rotina sobre essa perspectiva, sobre esse ângulo emocional que ele tem. Então, basicamente, né, o livro se enrola assim. O Marcelo tá aqui, livro lindo, uma das minhas primeiras resenhas, é uma das que mais me emocionou até hoje. O Marcelo que já esteve aqui no projeto, um beijo para ele, que delícia revê-lo aqui. Lindo. Bom, para gente conhecer um pouquinho mais sobre o livro da nossa autora, que tem 400 e... Deixa eu ver aqui para vocês... 419 páginas. A gente já começa com o personagem Richard. O Richard, se eu pronunciar errado, me corrija, tá? O Richard Osment. Ele que sempre foi um garoto tímido e introspectivo. Ô, Daiane, conta pra gente um pouquinho sobre o Richard, esse primeiro personagem que já aparece na tua sinopse. Sim. Quando eu comecei a idealizar a história, né, e realmente focar no romance que eu queria escrever, porque eu já tinha um arquivo, um esqueleto de uma história que eu queria contar, a primeira certeza que eu tinha era de que eu não queria um personagem masculinidade tóxica. Eu não queria um personagem que fosse másculo, invencível, sabe, lindo. Eu não queria isso. Por quê? Porque eu gostaria que o leitor se identificasse com ele de verdade, porque ele ia contar a história sobre o ponto de vista dele. Escrevendo, meu professor de francês, ele revisou o meu livro enquanto ele estava sendo escrito.
E ele é da área da literatura clássica, assim, ele falava, não, mas uma obra em primeira pessoa enfraquece muito o estilo do autor, por que que tu não faz uma obra? Eu falei, não, eu quero uma obra em primeira pessoa e vou escrever do início ao fim em primeira pessoa. Então ele é um personagem, ele é tímido, ele é introspectivo, ele é um homem que sempre teve um olhar sensível para o mundo e sempre foi incompreendido por isso. Ele cresceu num meio em que a sensibilidade era sempre vista como uma fraqueza. Então ele luta contra isso, mas ele é um homem que é acolhimento. Ele é um homem que é capaz de se desprender de valores que ele achava que eram certos. Por exemplo, ele é formado na Universidade de Miami. Na época, as academias médicas eram centros de erudição. Então, um rapaz que ia tentar ser médico, ele aprendia a ouvir música clássica, para ficar ouvindo música clássica quando operava, ele aprendia a jogar xadrez. Então, as academias médicas tinham isso. Então, quando ele chega no Brasil, ele é um lorde. Ele anda todo engomadinho, todo de branco, todo perfeitinho. E para trabalhar num posto de saúde, meu Deus, isso é inviável aqui. Então ele começa a se desconstruir. Ele é capaz de se desconstruindo, de sair de um profissional extremamente técnico, metódico, que quer vencer a morte o tempo todo, a um homem que tem um olhar para o povo, né, para aquela população que ele está cuidando, de Barcelona, no município de Caravelas. Então, basicamente, o Richard é isso. Né? Muito. É, O Fabrício, eu para mim, acho. é meio. O Fabrício, né? O Fabrício perguntou alguma coisa. Ele perguntou quanto tempo você levou para escrever esse livro, com tantas páginas, né? Geralmente 400 páginas, é uma obra imensa, requer muito detalhe, muitas revisões, é um processo mais demorado. Quanto tempo você levou para escrever esse livro? 2 anos e meio. 2 anos e meio. Mas 2 anos por quê? Porque eu queria que, apesar dos personagens serem fictícios, que o livro tivesse o máximo possível de verossimilhança. Tem muito, 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 muito. Eu pesquisei as doenças comuns naquela parte do Brasil. A história começa com um terremoto na Nicarágua, então eu pesquisei muito a questão política da Nicarágua, os depoimentos dos sobreviventes, reportagens da época, a questão realmente política dos médicos no Brasil, a criação do Sistema Único de Saúde, né, via Constituição de 88. Então, na verdade, eu acredito que a pesquisa foi o que fez com que eu demorasse mais tempo na evolução dos capítulos. Sim. E não podia ser uma narrativa curta, porque o leitor tinha que ter um panorama geral de como era a saúde na América Latina no período, né, para que o leitor que gostasse de ler o livro tivesse, olha, agora eu entendi a ideia, eu saquei o lance. Exatamente. Quando eu bato nessa tecla da pesquisa para se produzir uma obra que precisa passar ao leitor essa realidade, é para justamente vocês inserirem as pessoas na história de vocês através do que é real e ficcional. Porque a gente começa a aprender através do que vocês colocam para a gente no livro. Abre-se um leque de pesquisa imenso. Quando você cita uma doença que a gente não conhece, opa, aconteceu na Nicarágua, peraí, vou lá pesquisar. O intuito, o objetivo de um autor, ao pesquisar, para inserir na tua obra fatos, né, e mesclar com ficção é justamente essa, causar dúvida, indagar, fazer o leitor procurar pelo que ela está abordando ali na história. Isso é fantástico. Agora, outra coisa que me chamou a atenção é essa tua capa. Daiane, fala um pouquinho pra gente o que significa isso aqui, como é que foi o projeto dessa capa, porque ela tá lindíssima, simples e sofisticada. Como é que foi a produção dessa capa? Essa capa tem uma história interessante.
eu mencionei que o meu professor de francês, o Adriano Ribeiro de Freitas, um grande profissional das letras, fez a revisão do meu. E tem um capítulo do livro chamado As Fitas, que em um determinado momento o Ozzy, o Richard, ele recebe o reconhecimento do povo. E ele recebe umas fitas de cetim coloridas. E esse capítulo, por alguma razão, emocionou muito o meu revisor. E ele disse assim, não, quando tu tiver que escolher a capa do teu livro, eu acho que é mais do que apropriado que a capa evoque o capítulo das fitas. Porque, na minha opinião, aquele capítulo foi o que mais me emocionou. Aquele capítulo, para mim, foi o mais bonito do livro. E quando chegou o design da capa, eu não tive dúvidas. Não, a capa vai fazer referência às fitas de cetim coloridas que o Ozzy recebe em um dos capítulos. Então, é isso que representa. Que maravilha! Olha, gente, agora a gente entendeu a dinâmica das fitas aqui coloridas. Sensacional! Bom, e a sinopse continua. Richard, marcado por acontecimentos trágicos na adolescência, acaba deixando a casa dos pais para se tornar médico. A tua história, você coloca ela passado, presente, futuro, passado, presente, porque a gente sabe que é escrito em primeira pessoa. Mas eu quero entender um pouquinho a dinâmica do Richard. Você começa com ele numa idade, e aí vem com a história atual, no presente, com ele com outra idade. Como é que você brinca com o Richard durante a tua narrativa? Olha, eu não tenho formação acadêmica de letras, né? Eu sou cientista. Então, eu construí a narrativa de uma forma muito cronológica. Né? Ela começa perto do Natal de 72, né? E acaba depois com a lei de anistia lá em 79. Então, eu fiz a história muito cronológica, né? Ele vai colocando datas, o que ele vive, enfim. E quando ele vai, ele tá trabalhando um dia como no hospital, acaba recebendo um telefonema e vai para uma missão humanitária na Nicarágua, porque a Nicarágua sofre um desastre, né, um terremoto de grandes proporções em 72. Quando ele está indo para o voo, né, para assumir essa missão humanitária, ele então começa a relembrar os fatos da infância, da adolescência dele, e o leitor começa a entender a constituição desse homem. Quem é esse homem? Por que esse homem, apesar de não estar muito afim de ir para Nicarágua, ele acaba aceitando a missão e vai? O que move esse cidadão? O que faz com que ele tenha essa motivação de ir, de salvar as pessoas? Depois, por que ele acaba indo para o Brasil? Então, nesse momento, ele vai relembrando, né, as suas memórias, então a história se desenrola a partir daí. Ah, muito bem. E o Richard, gente, como a autora coloca aqui, ele tem ali alguns acontecimentos na adolescência, coisas trágicas que aconteceram ali. O Daiane, você coloca explicitamente que tragédias são essas que aconteceram na adolescência do nosso personagem? Sim, essa parte das tragédias. Daiane, querida, Oi? travou aí? Eu tô vendo, Não. tá meio. Não, Tá. você tinha travado, foi. Tô. Essas tragédias que acontecem na vida dele, né, fazem parte da mitologia do homem que procura um amor que não esfrie, né? E esse amor que não esfrie vem justamente também da questão das baixas latitudes, né? Ele sai da América do Norte, acaba vindo para o Brasil. E o que acontece na vida dele? Ele tem um grande amor da adolescência e essa menina acaba morrendo. Vou contar exatamente a circunstância, ela acaba morrendo. E um belo dia ela reaparece para ele, né? Quando ele acaba se envolvendo em umas confusões na Nicarágua, acaba sendo preso.
ou ele tá na prisão na Nicarágua, essa menina reaparece para ele e diz para ele que ela quer conceder um pedido para ele parar de se culpar pela morte dela e seguir a vida adiante. E ele então diz para ela, então, se eu tenho direito a um pedido, eu quero pedir um amor que não esfrie. Ela diz que vai conceder o pedido para ele e aí tudo vira de cabeça para baixo na vida dele. Ele volta para os Estados Unidos, perde o emprego, não sei o quê, e acaba parando no Brasil. E acaba, então, essa busca, né, por esse amor que ele tanto deseja, que ele tanto quer. Ah, muito bem. E aí ele vai exercer a medicina nesse grande hospital nos Estados Unidos por anos. E aí, após uma missão humanitária na Nicarágua, como a autora explicou aqui pra gente, as circunstâncias o conduzem até o Brasil, a uma cidade no litoral sul da Bahia chamada Caravelas. Estamos aí em território nacional agora, aliás, lugar sensacional. Lá ele conhece Joana. Quem é Joana, Daiane? Joana é a parceira de trabalho dele no posto de saúde e no necrotério. A gente tem que entender algumas coisas, assim, por exemplo, o Sistema Único de Saúde e as instituições que a gente conhece hoje, por exemplo, o IML, Instituto Geral de Perícias, tudo isso é criado pós-Constituição de 88. Então, como é que funcionava? Uma pessoa precisava de um atestado de óbito. Quem é que dava esse atestado de óbito? Geralmente era um médico contratado por uma prefeitura que ia lá e assinava o atestado de óbito. Então, os médicos, geralmente, que trabalhavam vinculados a prefeituras, eles tinham que cumprir uma parte do expediente num posto de saúde, uma parte do expediente num necrotério, fazendo autópsias, enterrando os indigentes, né, fazendo estatísticas das doenças, enfim, era assim que funcionava a vida deles. Aceitam um emprego no Brasil, enfim. Travou aí? Oi. Travou Agora aí. Aí voltou. voltou. Aí voltou. Repete só esse finalzinho que eu não escutei. Que ele, né, eles faziam as autópsias no necrotério, eles trabalhavam no posto de saúde, porque não existia o Instituto Médico Legal, nem o Instituto Geral de Perícias, então, principalmente nas cidades menores no Brasil, funcionava desse jeito. E ele, então, aceita o emprego no Brasil e vai ter que trabalhar nesse sistema. Só que ele não fala português, ele não tem a menor ideia, ele aceitou vir para o Brasil. E também existia muita idealização do Brasil como um país dos prazeres. O Brasil tinha ganhado a Copa do Mundo de 70, existia toda uma aura de que aqui era a terra dos prazeres, o carnaval, as mulheres nuas, o futebol. E ele, né, acaba vindo, não tem muita ideia de como é que funciona a cultura, a identidade do brasileiro, não fala português. Só que tem uma médica em Caravelas que fala inglês e vai trabalhar junto com ele, que é Joana, que é filha de um fazendeiro e que fez medicina na África do Sul, na época do apartheid. Então ela vem para o Brasil, volta para a casa do pai dela, volta, né, formada, e vai exercer medicina no posto de saúde junto com ele. Então essa é Joana. E também começam os conflitos ali. Por quê? Porque ele foi formado para ser quase um lord inglês numa academia médica norte-americana. E como é que era a formação de um médico na África do Sul? O médico na África do Sul era formado basicamente para trabalhar com primeiros socorros, com parasitoses e epidemias. Era um médico que ia fazendo exterminar berne e o caramba. Então, quando ele entra em contato com aquela mulher que anda com as roupas tudo encardidas, soca tudo na mochila, sai, é um choque de realidade. Ele, como assim? Ela choque. E uma mulher que desce do bar, que não sei o que, que está acostumada a manejar armas, a beber, não sei o que, ele fica chocado, diz, meu Deus, mas como essa mulher vai trabalhar comigo? Então começa. É um choque. Tudo na vida desse homem é um choque, né, gente? Eu fico imaginando o Richard tendo esse choque cultural, esse choque dentro da profissão, porque isso deve ser muito interessante na hora de se ler.
porque requer também uma estrutura muito boa essa transição. A gente deve dar boas risadas com essa transformação. E a Joana, como boa brasileira, né, vai ensinando aí para ele, moldando isso aí. É ela, na verdade, quem muda a sua identidade, transformando-o no Doutor Ozzy, mais próximo de sua gente humilde. Com a convivência, ele a cativa com seu jeito sensível, o oposto dos homens endurecidos pelo agreste que ela conhece. Também em questão de cenário é outro choque, né? Assim, em meio às epidemias e às tensões sociais no Nordeste, ambos lutam por melhorias nas condições de vida do povo, enquanto o próprio destino os surpreende com nobres e recíprocos sentimentos. Tô vendo aqui que a gente vai ter um romance de lamber os beiços, né? Basicamente. Né? Eu não gosto de romances óbvios. Né? Ah, não, era aquele casalzinho adolescente, excluído, não sei o quê, e acaba ficando juntos. É porque tudo se constrói a partir dessa ideia que ele tem, né, do amor que não esfria. O que é esse amor que não esfria? Inicialmente, ele pensa encontrar alguém e juntar as escovas de dentes e é isso, e ser feliz. Só que esse tipo de amor que ele deseja tem uma série de implicações. Tem um capítulo do livro que ela fala assim, se você quer muito amor, você tem que dar muito amor. Então ele começa a entender essa dinâmica a partir de observar como Joana age com as pessoas, né? Ela volta, né, de uma realidade da África do Sul, do apartheid. Então, quando ela chega de volta ao Brasil, ela tem uma visão de mundo, de sociedade muito diferente do que ele tinha clinicando dentro de um grande hospital. Então, por exemplo, como é que funcionava o sistema da saúde no Brasil? Só quem tinha previdência social tinha acesso a atendimento médico. Então, era basicamente quem trabalhava de carteira assinada. Mas trabalhadores rurais, trabalhadores informais, não tinham acesso ao atendimento médico regularmente. E o que a Joana faz, então? A Joana começa a andar pela vila. Bom, já que essas pessoas não têm acesso à saúde, então eu vou levar saúde para elas. E começa, então, a andar nas vilas, a tratar as pessoas, e sem esperar nenhum tipo de retribuição. Então ele começa a entender isso, que ela fala para ele, não, mas não é assim que a vida funciona. Tu não tem que esperar que alguém te ame. Se tu quer amar alguém de verdade, então tu tem que... A coisa tem que partir de ti, então tu tem que amar muito também. Então ele começa a entender essa dinâmica e a partir daí, né, o interior dele começa também a se transformar. Então ele começa a se tornar uma pessoa mais humilde, mais próxima daquele povo e assim por diante. Suas práticas médicas começam a mudar também e assim por diante. Que maravilha! Agora, uma história tão densa, tão cheia de detalhes e pesquisas, você trazendo várias situações, né, reais, mesclando com ficção. Quando você terminou de escrever esse livro, Daiane, o que você aprendeu com essa história? Quais foram as lições que você tirou? Você se transformou, de certa maneira, numa outra pessoa ao colocar ponto final nessa história, construindo personagens fortes? Eu acredito que eles tenham ganhado vida perto de você e eles mesmos induzindo você aos caminhos dentro da narrativa. Então, o que você aprendeu com os teus personagens? Quem é você depois da publicação desse livro? Eu acho que a principal lição que eu aprendi escrevendo o país é feito de heróis anônimos. E o nosso país é cheio de sagas muito heróicas, porém muito anônimas também.
Então, antes de escrever o livro, por exemplo, eu tinha ideia tal, o SUS surgiu em 88 né, e é isso que a gente tem para hoje. Estamos aí, quem tem menos de 40 anos nem sabe como é que era a vida antes do Sistema Único de Saúde, etc. Quando eu fui pesquisar, eu vi que não, que foi uma luta muito longa, né? Começou em 1910 com a revolta da vacina do Oswaldo Cruz, terminou só em 88, 78 anos de luta. Os médicos sanitaristas que lutavam por melhorias das condições de vida da população, a maioria deles foi exilado durante o regime militar. Depois voltaram com a lei da anistia, se articularam com o Congresso Nacional para colocar na cláusula pétrea da Constituição o direito universal à saúde. Então, isso é uma grande lição para mim. O quanto o nosso povo ele é heróico, ele é resiliente. Então, eu acho que essa foi a maior lição que eu aprendi quando eu botei o ponto final na história do Ozzy e da Johnny. Que maravilha. Não há possibilidade de continuação dessa história, né? Aqui a gente tem início, meio e fim. Então, eu pretendo escrever um outro romance contando a questão do apartheid, né? Mostrando a Johnny na África do Sul como ela percebe a questão, né, social do apartheid, como essa constituição humana se dá. Basicamente porque eu falei um pouquinho do apartheid na questão um capítulo ali da Johnny, mas eu acho importante que a gente mencione um pouco essas questões, porque no Brasil ainda existe um racismo estrutural muito grande, muito forte, muito arraigado culturalmente. E às vezes a gente tem que sair da ilha para enxergar a ilha. Então, só a gente vendo como funcionava um país que tinha como política de Estado a segregação racial, para a gente conseguir entender o que acontece conosco. Então, por isso que eu pretendo escrever um romance sobre isso, sobre o apartheid. Que maravilha! Você mexeu justamente no ponto que eu já ia te questionar se uma nova obra já está sendo produzida, se tem previsão de nova publicação para 2024 ou 2025 pela Asis ou por outra editora. Mas eu acredito que ainda está muito recente, né? É que assim, Moni, como eu me envolvo muito com o Literatura de Leão, praticamente todos os dias eu leio textos, eu corrijo textos, tenho que pensar nas pautas das edições que vão vir, etc. Então isso diminuiu muito a minha amplitude de pesquisa e de escrita diária, por exemplo. E também eu me envolvi em outro projeto, que é uma peça de teatro sobre a questão de sociedade e religião, que eu pretendo submeter para o prêmio Flávio Viliati. Então, eu estou Que maravilha! na metade desse texto dramático e depois eu vou retomar as pesquisas para escrever o livro sobre o apartheid. Então, não parei de produzir literatura, mas ainda não consegui sentar efetivamente para colocar no papel as ideias do romance sobre o apartheid. E também pela dificuldade de obtenção de documentação, etc. Basicamente são papers publicados em inglês, eu não tenho tanta disponibilidade de notícias circulando na internet, por exemplo, sobre esse período. Basicamente a gente tem, mas muito focado na figura do Nelson Mandela. Eu queria alguma coisa mais, por exemplo, os guetos de Johannesburgo, coisas do tipo que são um pouquinho mais dificultosas de obter. Que maravilha, né, gente? É assim que se constrói uma obra de credibilidade. Agora, eu acredito que ao longo do processo de escrita do teu livro, talvez o maior desafio que você tenha encontrado tenham sido justamente as pesquisas que você fez. Ou eu estou enganada, equivocada? Olha, as pesquisas foram difíceis, sim, porque eu tive que pesquisar em boletins epidemiológicos e várias fontes. Vou te dar um exemplo. A história se passa num bairro de Caravela chamado Santo Antônio de Barcelona, que passa um riacho e a questão principal que eles combatem no livro é a esquistossomose. Eu
consegui obituários e alguns fragmentos de pessoas que viveram em Santo Antônio de Barcelona, esse bairro, mas eu não consegui nenhuma foto do riacho, do rio Barcelona que passava lá. Daí, há pouco tempo atrás, saiu uma notícia, eu botei na internet, Riacho Barcelona, Caravelas, e a prefeitura de Caravelas estava fazendo uma obra nesse riacho e tinha uma foto. E aí eu quase chorei, porque era exatamente como eu tinha descrito no livro. Então foi um presente assim, muito legal, de tu conseguir chegar muito próximo de como era a paisagem, os costumes, as pessoas, enfim, nesse período. Mas eu acho que a principal dificuldade que eu tive na escrita do romance era de casar os dois. Casar a parte geográfica, política, epidemiológica com a fidelidade identitária dos personagens. Por exemplo, né? Tu saber que tu criar um ser humano que existe no papel, que vai agir durante toda a história de um determinado jeito. De tu criar um outro que vai ter uma personalidade que vai confrontar com aquela. E a pessoa tem que ter coerência, ela tem que ser quase palpável para o leitor. Então, isso foi a parte mais difícil de escrever o romance, eu diria. Muito bem. Eu estava aqui folheando o teu livro, você falou ainda há pouco sobre as fitas, né, gente? A gente estava até falando sobre a capa, e eu achei aqui o capítulo 63, que fala sobre as fitas, justamente as fitas que estão na capa do livro da nossa autora. Ô Daiane, você quer ler um pedacinho desse capítulo pra gente? Seu livro está aí com você? Sim. Ou eu posso ler aqui para vocês? Pode ler um pedacinho dele. É que o que acontece, né? Esse capítulo, As Fitas, ele tem uma mística da cultura popular. Então, por exemplo, quando a gente vê o caboclo de lança do Maracatu de Pernambuco, se a gente for observar os bonequinhos, ele tem um mastro cheio de fitas. Né? O que significa esse mastro cheio de fitas? O mastro cheio de fitas nada mais é do que uma espécie de falo primitivo. É um culto à virilidade masculina, né? À força, à potência masculina. Então, basicamente, nesse capítulo é isso que acontece, é isso que o povo reconhece nele, que é visto até então como um homem fraco, um homem sensível, um homem fraco, né? O doutorzinho borra-botas. Então, esse capítulo é a virada da chave, né? Quando o povo passa a aceitá-lo. Entendi. E cada capítulo, gente, a autora, ela vai botando aqui, capítulo 47, por exemplo. Aí tem aqui o título, a Santa Tecla. E ela vai fazendo isso ao longo de todo o livro. Então, os títulos, né, os capítulos são nomeados. O que eu acho bem interessante também, eu gosto quando isso acontece no livro. A exibição de tiro, capítulo 68, e assim por diante. Maravilha. Agora, Daiane, me diz uma coisa. Você lá no Dente de Leão que você falou, não é? Eu vou esquecer o nome, com certeza. Mas o seu @ o Dente de Leão. Você faz essa evidencia escritores independentes, nacionais e etc. Todo mundo pode entrar lá em contato com você, iniciante ou experiente, independente, já publicado. Como é que funciona essa parte da tua atividade literária? Só para quem quiser entrar em contato, poder entender um pouquinho mais essa sua atividade dentro do ramo editorial. Geralmente, o jornal funciona assim. Todo dia 20 de cada mês, eu e o Sérgio, a gente divulga uma pauta, porque todas as edições giram em torno de um tema central. Nós divulgamos a pauta num grupo que nós temos de escritores que participam do jornal. E aí as pessoas, eu quero o tópico número 3, quero o tópico número 2.
e tem até o dia 10 do outro mês para entregar a primeira versão do texto. O texto, então, passa por mim, eu reviso todos os textos, corrijo, reviso, e depois devolvo para o autor. Sempre com um comentário. Vamos supor que o texto não tenha ficado bom. Onde o texto precisa melhorar? Para que seja, né, publicável, para que tenha uma coerência argumentativa, etc. Então, os escritores que querem participar do Literato Dente de Leão, né, é só procurar ou por mim, ou pelo Sérgio Fernandes, ou deixar uma mensagem no perfil do jornal. Nós vamos pegar o contato dessa pessoa, vamos adicioná-la no grupo dos escritores e quando for divulgada uma próxima pauta, né, a pessoa pode se voluntariar a escrever um artigo sobre e passar por todo o processo de revisão, né, e editoração que existe dentro do jornal. É bem simples. Maravilha! Então, gente, não deixa de seguir, tá? Aproveita aí, já segue a nossa autora também. Eu vou botar ela como colaboradora aqui nesse bate-papo, então vocês vão conseguir assistir tanto no feed dela, do Instagram, quanto no meu, @MoniqueMM18. Qual é o teu Instagram, Daiane? Meu Instagram é @Daiane_Carrasco. Tudo bem, já segue a nossa autora para acompanhar Ozzy e Johnny. Quem quiser comprar o livro, tá à venda fisicamente, digital, consegue com você autografado? Como é que tá isso? Bom, agora em julho eu vou estar lá na Feira Literária de Itanhaém, dia 20 e 21 de julho, então eu vou estar com alguns exemplares lá à venda. Ele está à venda no site das Americanas, no site Um Livro também. Ele estava na Amazon Books, mas aí teve um problema com algumas editoras, alguns livros da plataforma da Amazon Books caíram, infelizmente o meu foi um dos que caíram, então a editora não conseguiu recolocá-lo ainda na plataforma, mas ele está disponível na versão física na loja dos Americanas e no site Um Livro. Então, é bem fácil de achar. Se vocês digitarem lá Ozzy Johnny, vai estar as opções de compra do livro. Eu tô vendo aqui para mandar o link para vocês, mas eu não tô conseguindo. Depois a gente coloca nos comentários, que aí é só vocês acessarem e irem direto para o link aonde o nosso lindíssimo livro eu falo nosso porque depois que a gente publica, o livro não é só seu, agora é nosso, entendeu? Não, e é muito Tá aí. surreal, assim, por exemplo, teve um dia que um leitor me mandou uma mensagem, agora acabou o livro, agora eu tô sentindo falta do Bomborosa, que gente. Isso acontece, a gente fica tem um nome para isso, né? Quando a gente termina uma obra que a gente está muito apaixonada e a gente se sente vazio quando termina e fica apegado àqueles personagens. Tem um nome para isso, eu esqueci agora. Mas que bom que É o quê? Ressaca literária. Ressaca literária, muito bem, é isso mesmo. Obrigada, me lembrou bem. Isso é muito bom. Agora, gente, frisando mais uma vez, Ozzy e Johnny, da nossa autora Daiane Carrasco, tá? Já acompanha lá. Querida, só te agradecer por esse bate-papo incrível, por essa obra linda e agregadora. Vai sair resenha desse livro nas próximas semanas, pode ter certeza. Eu só tenho que te agradecer por você me enviar a sua obra, por você bater papo com a gente, falar sobre o teu livro. Eu só te desejo sucesso e que mais obras cheguem no mercado através das suas mãos. Obrigada, tá? Eu que agradeço, foi uma satisfação te conhecer. Eu admiro muito o teu trabalho de divulgação de livros, de autores. A gente precisa muito incentivar a literatura nacional. A gente vai em grandes livrarias, a gente vê muitos títulos de autores estrangeiros entre os mais vendidos. A gente precisa começar a reverter esse cenário. Isso.
Exatamente, porque a gente tem muita gente boa aqui dentro e a gente não valoriza. A gente tem muito autor nacional, autora nacional, que são tão bons quanto os que tem lá fora. Aliás, eu vou até abrir um parênteses aqui importante. Amanhã eu vou estar aqui falando justamente sobre esse boom de Ana Oh, que estava vendendo, todo mundo falando desse livro. Terminei a leitura hoje. Amanhã eu venho aqui para falar sobre esse livro e como os influenciadores grandes, eu não, os grandes, têm essa mania de engrandecer uma obra porcaria para induzir a venda de livros estrangeiros sem ao menos evidenciar um nacional. Acabei de ler Ana Oh, estou decepcionada não só com o livro, que é uma porcaria, é um suspense medíocre, mas como ele foi divulgado por mais de 10 influenciadores grandes, que a gente sabe que metade deles, com certeza, não leu a obra, para ficar elogiando e babando o ovo de autores estrangeiros, quando nós, aqui no Brasil, temos escritores de suspense tão bons quanto e melhores do que autores lá fora. Então amanhã eu venho carcando esse livro para os leitores aí, sem medo de ser cancelada, porque eu não tenho medo de ser cancelada. Daiane, obrigada, tá, meu amor? Todo o sucesso do mundo para você. Para nós. Um beijo, querido. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois, dizer que eu só volto amanhã com mais literatura. Beijo, gente. Obrigada.